Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje o livro que eu trouxe é A Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Quando a gente fala de comunicação não violenta, muita gente se refere à violência ainda nos dias atuais, como bater, como brigar, como ferir fisicamente. E a comunicação não violenta engloba muito a questão de que a gente pode ser violento com as palavras, a gente pode ser violento com os olhares, a gente pode ser violento não escutando as pessoas, na maneira como a gente escuta, na maneira como a gente se refere. Então a comunicação não violenta engloba muito mais do que só a violência física. Beleza? E se eu pudesse, antes de entrar na comunicação não violenta em todos os pilares que ela tem, se eu pudesse conceituar essa comunicação, se eu pudesse, se eu pudesse me referir em palavras como seria a comunicação não violenta, seria compaixão, seria empatia. Então, o conceito que que o próprio autor do livro, Marshall Rosenberg, traz é que a comunicação não violenta é aquela que faz a gente se entregar por completo, de coração, àquela conversa, com aquela comunicação que a gente está tendo com aquela pessoa, ou grupo, ou telespectadores, ou com quem que a gente estiver comunicando. Beleza? Então, antes de entrar nessa comunicação não violenta, é importante que a gente se refira também ao que seria uma espécie de antítese, né? A comunicação, o contrário da comunicação não violenta, que é a comunicação alienante da vida. O que seria a comunicação alienante da vida, Pedro? É aquela comunicação que nos tira a empatia, aquela comunicação que nos afasta das outras pessoas, que muitas vezes faz parte dos rótulos, dos julgamentos, das avaliações, a maneira, a responsabilidade, muitas vezes a gente responsabiliza os outros pelos nossos sentimentos também. Então todo esse tipo de terceirização de sentimentos, essas avaliações, esses rótulos, muitas vezes a gente fazer exigências, a gente entregar nossa saúde mental na mão dos outros, isso é tudo uma maneira de comunicação alienante da vida, que é aquela comunicação que nos separa, que não deixa a gente ter a comunicação não violenta. Dito isso, entraremos agora então na comunicação não violenta e tudo que ela engloba, esse livro é fantástico, eu recomendo realmente para todo mundo ler. Beleza? O primeiro pilar, são 4. O primeiro pilar da comunicação não violenta é a observação. E quando a gente fala em observação, é importante que a gente saiba distinguir o que é a observação e o que é a avaliação. Isso é fundamental. A comunicação não violenta, ela tem o objetivo de observar o que as pessoas fazem sem avaliar. Ou quando for avaliar, avalia pelo comportamento específico, não rotula as pessoas. Um exemplo que o livro traz, que é fantástico, principalmente para mim, que gosta muito de futebol, é que a gente fala, por exemplo, o João é um péssimo jogador. Tu está rotulando o João. Agora, um exemplo de comunicação não violenta nesse mesmo sentido é: nos últimos 15 jogos o João não fez nenhum gol. Isso é dado, isso é número, isso é comportamento, ação específica, não é rótulo. Então, muito cuidado quando a gente for rotular as outras pessoas. Beleza? Essa então é o primeiro pilar. Esse é o primeiro pilar da comunicação não violenta. O segundo é os sentimentos. É muito importante que a gente saiba identificar os nossos sentimentos. Que a gente entenda o que a gente sente. E sentimento é diferente de pensamento. Entendeu? Eu tô triste. Por exemplo, eu tô triste, eu tô chateado, eu tô irritado. Isso são sentimentos. É muito diferente, a gente tem que saber distinguir o que a gente está sentindo do que a gente está pensando. Eu sinto que ele vai me deixar. Não, isso não é um sentimento, tá? Isso não é um sentimento. Tu pode ter medo, tu pode ter insegurança, ou por exemplo, eu sinto que eu não vou bem na prova. Não, tu não tá sentindo que tu não vai bem na prova, tu tá sentindo medo e a causa desse medo pode ser isso. Entendeu? O terceiro pilar da comunicação não violenta é a gente trazer para nós as nossas necessidades e as nossas responsabilidades pelos nossos sentimentos. Então, o terceiro pilar são as necessidades. O que está por trás do meu sentimento? Que necessidades eu tenho por trás disso? Quando eu falo, usando o mesmo exemplo da prova, eu tenho muito medo de ir mal nessa prova, isso é um sentimento. A necessidade que eu tenho por trás disso? Necessidade de sucesso? Necessidade de aprovação dos meus pais? Necessidade de passar de ano? Então, as necessidades, que é o terceiro pilar, repetindo, é a gente entender o que está por trás do que a gente sente naquele momento.
beleza? E o quarto pilar seria o pedido. O pedido é o que a gente pode e deve pedir para os outros para enriquecer a nossa vida. Lembrando, eu já falei isso algumas vezes, em vários livros citam isso. Se a gente não fizer e pedir o que vai enriquecer por nós, se a gente não fizer a nossa parte e deixar claro o que a gente quer para os outros, ninguém vai fazer isso por nós. Então é muito importante também que a gente saiba distinguir o que é pedido e exigência. Um pedido se torna uma exigência quando a outra pessoa, porque a pessoa que a gente pede, acha que ela vai ser punida ou ela vai ser culpada caso ela não faça. O pedido, ele deve levar para outra pessoa que ela faça por amor, que ela faça porque ela quer. Então, pedido é quando a pessoa responde aquele pedido porque ela gosta, de bom coração, né? Por livre e espontânea vontade, e não por culpa ou obrigação. Beleza? Esse é o quarto pilar. Então, trazendo para uma conversa, para um exemplo mais prático desse quarto pilar, o pedido é, cara, eu estou com medo de ir mal na prova, tá? Estou com medo de ir mal na prova, seria um sentimento. Porque eu tenho uma necessidade de passar de ano, tenho uma necessidade de mostrar para os meus pais, que isso por si só talvez não seja certo, mas para esse exemplo cabe. Eu tenho uma necessidade de ir bem na prova, de passar de ano, de ir bem na faculdade, de me tornar um bom profissional. Necessidade profissional pode ser necessidade. E o pedido, tu pode fazer assim, o que eu posso fazer para engrandecer a minha vida com relação a isso? Tu poderia me ajudar? Seria esse pedido. Tu poderia me ajudar a estudar? Tu poderia me dar uma aula? Ou tu poderia me ajudar nesse conteúdo para que eu possa ir bem na prova? E possa superar esse medo de ir mal? E possa atender a minha necessidade de passar de ano? E fazendo o pedido, tu poderia me ajudar a fazer isso? A ir bem na prova? Beleza? Então, esse é o exemplo do pedido. Esses foram os 4 pilares da CNV, da comunicação não violenta. E esse é o pilar que a gente faz, tá? Esses são os 4 pilares para a gente se comunicar com os outros, na maneira com que a gente fala. Para receber os outros, para ouvir os outros, a parte mais importante é a empatia. O que seria a empatia? É a gente ouvir com os outros com toda a nossa presença. Muitas vezes o livro fala também que muitas vezes a gente não precisa falar nada. O outro só precisa entender que a gente está ouvindo, que a gente está presente naquele momento. Então, às vezes a gente se prende, a gente está muito afoito para dar um conselho ou para encorajar. Calma. Deixa a outra pessoa passar por todas as fases da comunicação dela, que são as 4 que eu acabei de falar, e ouve com empatia tudo que ela quer falar. Então, a empatia nesse sentido, cara, ela é muito importante para que a gente entenda o que o outro quer e esteja presente naquele momento. Mas, isso eu também já falei em alguns vídeos, as pessoas só dão o que elas têm. Então, se eu não tenho empatia comigo mesmo, se eu sou uma pessoa violenta comigo mesmo internamente, se eu me cobro, se eu me julgo, se eu me comparo, eu vou ter muita dificuldade de ser empático com os outros. Então primeiro olhe para si mesmo, tenha empatia contigo mesmo, não se compare com os outros. Quando tu for errar, isso é fantástico, quando tu for errar, é importante um insight que eu dou para vocês, como dizem atualmente, né? Uma dica que eu dou para vocês e que o Marshall fala no livro. Quando tu for errar e tu não quiser se culpar tanto por esse erro, pensa na tua intenção naquele momento. Por que tu errou? O que tu estava tentando fazer? E quando a gente entende que a gente sempre erra tentando fazer alguma coisa boa, por algum motivo nobre, por alguma necessidade de valor nosso, aquele erro se torna um pouquinho menos doloroso. E também a gente tem que entender que o erro ele é importante, as pessoas falam muito e a gente tem que aprender com os erros. Mas a gente tem que aprender com os erros quando a gente tem necessidade e vontade de crescer, não por culpa e por vergonha. Eu não quero repetir isso porque tenho vergonha do que eu fiz. Não é um sentimento bacana. Tu tem que querer, tu tem que aprender com o erro por um motivo positivo, de crescimento. Não por um viés, uma raiz negativa de vergonha, de culpa, de frustração. Beleza? Então essas foram algumas coisas. Logicamente, o livro é muito bom, o livro é completo com relação a isso. Ainda fala sobre a violência física,
sobre a violência protetiva, né, e a violência punitiva. Então, cara, tem muitas partes fantásticas nesse livro, então eu trouxe para vocês as que eu considero as mais importantes para a vida de vocês. Espero que tenham gostado, e se vocês gostaram, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, e a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu, galera! Obrigado!